O dia em que Jesus confrontou Lúcifer em seu próprio trono, história bíblica reveladora. Existe um lugar onde a luz não apenas está ausente, ela é rejeitada ativamente. Um domínio onde a verdade não ecoa, porque tudo ali foi estruturado para abafá-la. Onde o tempo não avança, apenas se arrasta em ciclos intermináveis de culpa, memória e escolha. Onde a escuridão não é caos, mas organização corrompida, hierarquia sustentada por medo, ordem mantida por mentira. O inferno não é desordem, ele é um sistema. Durante eras incontáveis, aquele reino acreditou ser absoluto. Nenhuma presença santa cruzava seus limites. Nenhuma autoridade maior ousava descer. O inferno existia sem testemunhas, sustentado pela convicção de que a luz jamais pisaria ali. Até aquele intervalo silencioso entre a cruz e a ressurreição. Entre o momento em que o sangue tocou a terra e o instante em que o túmulo ainda estava fechado, algo aconteceu fora do alcance da história humana. Algo mencionado pelas escrituras apenas em fragmentos, como se o próprio texto soubesse que palavras seriam insuficientes. Jesus desceu, não como prisioneiro, não como derrotado, não como alguém em fuga. Ele entrou no inferno como quem conhece a origem da luz e o destino final de todas as coisas. No exato instante em que sua presença cruzou os limites daquele reino, o inferno reagiu como um corpo ferido. O ar se tornou pesado. A densidade da escuridão se distorceu. O silêncio absoluto foi atravessado por algo que jamais havia ecoado ali desde a queda. Autoridade legítima. Os demônios sentiram antes de ver. Criaturas antigas, mais velhas que impérios humanos, estremeceram. Aqueles que haviam testemunhado a criação do universo reconheceram imediatamente aquela assinatura espiritual. Eles lembravam da luz antes da rebelião. Lembravam da voz que havia dado forma às estrelas. Lembravam de quem ele era, e isso os aterrorizou. O medo não veio como grito inicial, veio como paralisia, como reflexo instintivo. Demônios que nunca haviam recuado deram passos para trás. Outros se prostraram não por adoração, mas porque seus corpos espirituais lembravam quem ele era, mesmo quando suas mentes se recusavam a aceitar. A aura de Jesus não queimava, ela expunha. Onde ele passava, mentiras sustentadas por eras começavam a rachar. O chão negro se partia em fissuras de luz dourada, como se o próprio inferno estivesse tentando desesperadamente engolir aquela revelação. A escuridão não atacava, ela recuava. Jesus caminhava. Cada passo fazia o reino tremer. Não por força física, mas porque aquele lugar não foi feito para sustentá-lo. As estruturas espirituais rangiam, as paredes pareciam se contrair. O inferno reagia como se estivesse diante de algo que violava suas próprias leis. Almas aprisionadas nas paredes observavam, algumas com medo, outras com confusão. Algumas, pela primeira vez desde que haviam morrido, sentiram algo que acreditavam ter sido extinto para sempre. Esperança. No horizonte daquele domínio impossível, erguia-se o palácio, uma construção monumental de sombras e orgulho. Uma imitação grotesca do céu, erguida não para glorificar, mas para competir. No centro dele, o trono. Lúcifer aguardava. Ele sempre soube que esse momento chegaria. Desde o instante em que o véu se rasgou, desde que a terra tremeu, desde que a cruz ficou vazia. Ele conhecia as profecias, conhecia as implicações, conhecia o risco. Ainda assim, quando a luz entrou no salão, até ele sentiu o impacto. Demônios se comprimiram nas sombras. O medo estampado em seus rostos não era encenação, era pavor puro. Pela primeira vez desde a queda, o inferno estava diante de algo que não podia manipular, negociar ou atrasar. Lúcifer tentou manter a compostura. Sentado em seu trono corrompido, cercado por glórias falsas e pedras sem brilho, observava a luz avançar e rachar sua autoridade. Ele falou, tentou provocar, tentou lembrar a cruz, tentou transformar sacrifício em humilhação, tentou reduzir o sofrimento a fracasso, mas suas palavras não tinham peso. Jesus parou no centro do salão. Não havia pressa em seus movimentos, não havia tensão em sua postura. A autoridade não precisava se anunciar. O olhar de Jesus atravessou Lúcifer, e naquele olhar havia algo insuportável para o antigo querubim. Verdade sem ódio, justiça
sem crueldade, compaixão sem ingenuidade. Lúcifer sentiu algo que não sentia desde antes da queda: vergonha. Tentou reagir com argumentos, falou de leis espirituais, falou de justiça, falou de pecado, falou de contratos selados com escolhas humanas. Alegou direito sobre cada alma que havia preferido a mentira. Então Jesus respondeu, sem elevar a voz, sem ameaça. Ele estendeu as mãos. As marcas estavam ali e o inferno reagiu como se tivesse sido ferido mortalmente. Demônios gritaram, criaturas se contorceram. O salão inteiro estremeceu, porque aquelas marcas não eram símbolos de derrota, eram provas de pagamento, eram recibos eternos. O preço havia sido quitado, cada dívida, cada acusação, cada condenação. Jesus avançou, cada passo fazia o trono rachar. A obsidiana se partia, a autoridade falsa se desfazia como pó diante do vento. O reino que se sustentava em acusação começava a ruir. Então veio a declaração que mudou tudo. A morte foi vencida, o pecado foi carregado, a separação foi enfrentada e a vida triunfou. As chaves surgiram, não como símbolo, mas como autoridade restaurada. Lúcifer recuou, sua máscara caiu. A criatura por trás da glória corrompida começou a se revelar. Tentou um último ataque, não físico, mas psicológico. Falou de livre-arbítrio, tentou acusar a luz de tirania. Jesus respondeu com uma frase que atravessou o inferno inteiro: eu nunca forcei ninguém, nem mesmo você. A porta foi aberta, não para todos, mas para quem quisesse, e o impossível aconteceu. Correntes começaram a se romper, almas se levantaram, algumas choravam, outras tremiam, outras caminhavam em silêncio, ainda incapazes de compreender o que estavam vivendo. O inferno começou a se esvaziar. Lúcifer assistia impotente. Seu reino rachava, seu trono desmoronava, sua autoridade era exposta como mentira. Quando tudo cessou, restaram apenas aqueles que escolheram permanecer. Jesus olhou uma última vez. Ainda havia escolha, ainda havia porta, mas o orgulho venceu novamente. Jesus se virou para partir, e então veio o silêncio mais pesado de toda a eternidade. Antes de sair, ele parou, sem se virar, e disse algo que nenhum demônio, nenhum anjo, nenhuma alma esperava ouvir. Você sabe por que este lugar existe? Lúcifer permaneceu em silêncio. Ele não foi criado para punir você, nem para aprisionar almas. Ele existe porque o amor não obriga ninguém a permanecer na luz. O salão inteiro pareceu parar no tempo. Jesus deu mais um passo em direção à saída, e então revelou o plot twist final. O maior engano que você espalhou não foi fazer o mundo acreditar que você venceu, foi fazê-los acreditar que eu nunca desceria aqui. O inferno compreendeu tarde demais. Ele nunca foi inviolável, nunca foi absoluto, nunca esteve no controle. A vitória já havia acontecido. As chaves mudaram de mãos. O trono verdadeiro permaneceu intacto e a porta continua aberta. Mas agora vem a verdade final. O maior confronto não foi naquele salão, nem naquele trono, nem naquele dia. Ele acontece agora. Porque toda vez que alguém escolhe a humildade, o inferno perde território. E toda vez que alguém escolhe o orgulho, a queda se repete. A diferença é que para você, a porta ainda está aberta. E a pergunta final não é sobre o que Jesus fez no inferno, é sobre o que ele fará dentro de você.